E aí pessoal, tudo bom? E aí, você tá bem? Tá bom? Então tá bom demais. Bom, como prometido, tenho que falar para vocês sobre uma frase que geralmente a gente é usado de forma negativa, mas eu quero trazer um olhar diferente, uma ótica diferente para vocês. Eu divulguei essa semana a frase "antes ele do que eu". Eu tenho certeza que não só eu, mas muitas pessoas já ouviram falar essa frase, e sempre de forma negativa. Mas refletindo um pouco mais sobre isso, eu queria pegar essa frase negativa e trazer de uma forma boa e positiva. E para isso, a gente vai mudar uma palavra dessa frase, o ele. A gente vai pegar a primeira letra E do ele, de letra minúscula, e vai colocar para a letra maiúscula. E aí vai ficar assim, antes ele do que eu. Aí você pode pensar, mano, não mudou nada. Cara, isso mudou tudo. Toda vez que você lê algo falando sobre Deus, falando sobre Jesus, e até mesmo na palavra, quando o ele está em letra maiúscula, ou então o cordeiro está em letra maiúscula, isso está falando de Deus. Então, isso na verdade, essa palavra na verdade é uma brincadeira que eu quis fazer, né? Refletindo sobre a cultura de Deus. E eu quis fazer essa brincadeira, antes ele do que eu. Por que antes ele do que eu? Antes ele, que é Deus, do que eu. Antes seja feita a vontade dele do que a minha. Antes seja estabelecido a cultura dele do que a minha. Vou te explicar um pouco melhor. Jesus nunca disse nada para agradar as pessoas. Jesus dizia a verdade. Jesus ensinava a verdade. Ele tinha um compromisso com o Pai e com o Reino. Sempre, ele nunca negou isso. Mas, num certo ponto, a palavra que Jesus pregava e ensinava começou a ofender as pessoas. E então o reino começou a atingir não somente o ego, mas também a cultura das pessoas. E cara, não existe tradição nenhuma, mano, que você tenha que seja maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre, pelo menos, cara, isso para um cristão, a palavra de Deus sempre vai ser maioral, ela sempre vai ser a verdade. Por exemplo, existe o certo e o errado, mas certo e errado é relativo se você for pensar. Certos costumes aqui para nós, certos costumes pra gente que é brasileiro é certo, mas em outros países é errado. Uma coisa que eu sempre costumo, um exemplo que eu sempre costumo usar, mano, pra gente aqui cachorro é um animal de estimação. Em outros países é um lanchinho no final da tarde. Para nós, uma vaca, ela nos serve como? Para nos dar leite, para nos dar o churrasquinho no final de semana. Bom, para alguns, né? Outros não curte. Mas, cada um. Em outros lugares, ela é um objeto santo, de adoração. Então, certo ou errado é relativo, mas existe a verdade. A verdade. A do Evangelho de Deus, a verdade de Deus, onde Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não é uma possível verdade, ele é a verdade. Em Marcos 1, 14 e 15 diz o seguinte, ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Cara, presta atenção no que ele falou aqui, que Jesus, ele vai para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. A Bíblia enfatiza isso. E no versículo seguinte, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho do reino de Deus, cara. O Evangelho que Jesus veio trazer. Esse é o que predomina, mano. Cara, você pode escutar muitas coisas, você pode ter outras opiniões, aí já não é comigo. Mas pra mim, o que tá na Bíblia é uma regra, acabou. Uma regra de que me aprisiona, ou de que é o pode ou não pode, ou se eu me converter, eu vou ter que parar com isso ou com aquilo, é aquele velho papo. Não, mano, nada a ver, cara, nada a ver. Você precisa se aprofundar na palavra, que você vai ver que é uma grande carta de amor de um homem que morreu, né? Que Jesus não só era Deus, mas também era homem. De um homem que morreu por gente que não valia a pena, que é eu e você. Mas se você ler a Bíblia, você vai entender muito mais sobre isso.
E a gente é tendencioso, mano, a achar que as tradições que a gente trouxe de família ou do lugar que você mora, mano, acaba fazendo parte do evangelho. Por quê? Tenho certeza que você teve um tipo de criação, foi te ensinado uma crença, uma prática de vida e por aí vai. E por você praticar isso a sua vida inteira, isso se tornou para você uma verdade, certo? E não estou dizendo para você que uma tradição de família é errado. Não estou dizendo para você que costumes de família é errado. Mas desde que isso não aflige o evangelho. Mano, tudo que choca com o evangelho, tudo que aflige, que vai contra o evangelho, mano, não é de Deus, cara. Se não é de Deus, velho, na boa, mano, não vale a pena. Se não é de Deus, também não é pra mim e pra você. Onde tudo isso pode nos levar, cara? Numa paralisação, mano, num bloqueio. Porque a palavra vai começar a chocar e bater de frente com você e vai te trazer muita confusão e às vezes até rebeldia. As pessoas aceitaram que Jesus falasse e acreditavam e até gostavam do que ele falava, mas até um certo ponto. Existe uma rotina preparada pra gente? Sim, existe. E é até necessário, porque senão na verdade ia ficar uma bagunça na nossa vida. Cara, mas Deus sempre tem algo novo, mano. Deus sempre tem algo novo preparado a cada manhã. O que você leu hoje em, sei lá, em Mateus, te falou algo. Se você ler amanhã, já vai te falar outra coisa, cara. Porque é assim a palavra, cara. Pensa que num livro como a Bíblia, mano, que é passado de tantos e tantos e tantos anos, cara, fala com a gente até hoje, pode ser tão atual. Por quê? Porque Deus sempre esteve à frente, mano. Tá ligado? Deus sempre esteve à frente de todas as épocas. Noé, por exemplo, Noé estava à frente do tempo dele, mano. Por quê? Por causa da arca. E a arca veio da cabeça de Noé? Não, cara. A arca era discernimento de Deus dado a Noé. E aí, então, ele fazia a arca. Exatamente como Deus queria que ele fizesse. Por exemplo, a gente como bom brasileiro, a gente é festivo, a gente é caloroso, a gente gosta de pular e tal. E às vezes as pessoas acabam trazendo isso para a vida da igreja. Como? Tá ali no momento você e Deus e aí para que haja um mover de Deus, você acha que tem que pular, você tem que orar alto, cantar alto e tal, e ter toda aquela quebradeira, hein? Cara, nada a ver, mano. Ah, então eu não posso fazer isso. Não, meu filho, não foi isso que eu disse. Eu tô dizendo que não é que o Espírito Santo é regrado que ele só age dessa maneira. Não. Existem muitos homens de Deus, cara, mulheres de Deus que simplesmente chegam ali e fecha os seus olhos e vem Espírito Santo. Cara, mano, a madeira deita, o pau quebra. Acabou, cara, não é dessa maneira. Eu conheço pessoas, por exemplo, que oram, cara, mansamente e num tocar delas, mano, coisas acontecem, o mover de Deus acontece. Por quê? Porque, cara, o Espírito Santo é livre, mano, e ele age como ele quiser. Então, cara, que seja sempre feita, mano, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Liberdade pra Deus. Liberdade pra Deus. Isso, a cultura pessoal de lado, mano, e deixa a cultura do reino ser estabelecida, cara. Porque eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença, mano. Então, antes ele do que eu. E aí, se você gostou desse vídeo, mano, curte, compartilha, não se esquece, se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. Como eu falei, a gente vai ter, por enquanto, somente um vídeo postado por semana, toda quarta-feira, às 11 da manhã. Então é isso aí, até a próxima. Deus abençoe, valeu!